Bom dia, bem amigos do IBAC. Vamos começar essa apresentação aqui hoje, esse tema polêmico, né, aí de cura gay. Acabei de descobrir que eu estou fora da grade, né? Tinha uma grade temática, eu não sabia disso. Aparentemente, sexualidade era só de tarde, mas eu entrei logo agora para poder falar sobre isso. É um prazer estar falando com vocês aqui sobre esse tema. Eu sou o Felipe, para quem não me conhece, sou psicólogo clínico, desde sempre. Analista do comportamento, tenho uma especialização em análise do comportamento aqui pelo IBAC, sou professor e supervisor aqui do IBAC também, né, quem futuramente vier aqui para o curso vai se encontrar comigo. Sou também psicólogo do trabalho, né, tenho mestrado e doutorado nessa área, sou professor da Faculdade de Administração de Empresas do UniCeub, e consultorias nessa área também, né, Li? Então eu tenho um pé na psicologia clínica e um pé na psicologia do trabalho, né? Essa é a minha vida aqui na psicologia, né? E quando a gente fala como a gente vive no meio de psicólogos, né, é natural achar um absurdo falar de cura gay. A gente estranha, né? Até... E aí, como eu dou aula também na Faculdade de Administração de Empresas, já dei curso para tecnólogos, já dei aula para PM, para os bombeiros, já dei aula para RH e outras áreas assim. A gente frequenta fora, né, do mundo aqui dos psicólogos. Eu fiquei espantado em ver a quantidade de dúvidas e preconceitos que as pessoas têm, né, com relação a esse tema, que no meio da psicologia é muito unânime, né, entre a gente entender algumas coisas nesse sentido, né, ali. Aí montei essa apresentação, reflexões sobre sexualidade e cura gay. Então, em parte, né, por conta desse meu pé na psicologia do trabalho e em outras áreas, em parte também por conta do meu consultório. Bom dia, meninas. Uma parte também por causa do meu consultório, porque a gente vive essa demanda, né, sexualidade, orientação sexual, em especial, a gente vive essa demanda com muita frequência ali no consultório, seja não com pessoas buscando reverter a orientação sexual. Eu já tive pacientes homossexuais, né, eu lembro especialmente de um, né, que ele começou a vir com umas perguntas, né, porque eu li numa reportagem, bom dia, gente, que eles acharam o gene responsável pela homossexualidade, né, e tudo, e aquela conversa esquisita dele batendo um papo lá sobre reportagem de gene, de sexualidade, qualquer coisa assim. E quando eu fui ver, né, a terapia, a sessão estava conduzindo para ele pensar assim, não, se é um gene, tem remédio. Né? É só entrar com um probleminha desse e eu tô curado, né, daquele tipo de situação. Então, as pessoas, por uma pressão social, né, desagradável, elas acabam, elas mesmas se culpando pela própria sexualidade ou querendo buscar uma vida mais fácil, né, sem todo o preconceito e os obstáculos de viver uma orientação homossexual. Então, aqui algumas informações, né, da gente e notícias. Para o Conselho Federal de Psicologia, terapias de reversão sexual representam uma violação dos direitos humanos e não tem qualquer embasamento científico. Desde 1990, esse é o dado assustador para mim, desde 1990, também conhecido como anteontem, a homossexualidade deixou de ser considerada doença pela OMS. 90, isso aconteceu. Então, quando a gente fala, né, do absurdo, da cura gay e tal, as pessoas, elas não entendem porque, de fato, anteontem, isso aqui, ó. Vocês, alguns são novos aqui, né, mas 90, então, surreal, né, só em 90 a OMS for se dedicar a tirar da lista de doenças esse tipo de coisa. Em 99, né, o CFP manda uma resolução estabelecendo normas de atuação para psicólogos em relação à questão da orientação sexual. Então, o que a gente tem que trabalhar em terapias, nessa situação, ou como fazer algumas coisas, né, e o que não fazer também, como é o caso de terapias de reversão sexual. Por que não está indo? Saiu aqui. Tá vendo até agora? Travou de vez. Travou foi aqui, ó. Peraí. Bom dia. Deixa eu fechar o programa.
Pode levar vários minutos. Então, aí, saiu. Finalmente. Então, estávamos falando, né, de quão breve é esse tema, né, de proibição de cura gay, essas coisas assim, né? Então, em 90, a Organização Mundial de Saúde resolveu fazer alguma coisa a respeito, né, e tirou da lista de doenças. Já é um passo, mas convenhamos, passo muito pequeno para a OMS em relação a esse tema, né? Em 99, né, o Conselho de Psicologia estabelece uma resolução, né, para poder falar sobre essas coisas. Mais recentemente, um juiz, e agora bem recentemente mesmo, né, um juiz federal do DF libera tratamento para cura gay e diz que homossexualidade é doença. Vocês devem ter visto essa notícia recentemente aí, em cartaz ali, né? Uma ação popular questionava a resolução do Conselho de Psicologia que proibia tratamentos de reorientação sexual. Desde 90, a OMS deixou de considerar a homossexualidade doença. Homofobia não é considerada crime. Então, esse juiz vem, né? O tema já é recente, né? Então, se a gente está mudando no campo da legislação algumas coisas, até ter um impacto cultural profundo isso, são décadas. A gente está falando de cultura, né? Cultura é um navio transatlântico fazendo uma curva. Ele vai lá longe, né? Para poder chegar aqui. De moto você fazia curvinha aqui, né? Para poder fazer as coisas. Então, e aí esse cara vem e faz uma coisa dessas e taca lenha na fogueira de novo, né? Foi um paciente que entrou, né, com um processo na justiça, alegando que ele tem o direito de escolher esse tipo de coisa. Né? Não era o psicólogo, né, que estaria impondo esse tipo de coisa assim. Coincidentemente, a psicóloga dele é de uma linha dessas psicologia cristã, né, que existe por aí. Então, aí o juiz foi e acatou esse tipo de coisa. O juiz não tem o menor preparo, né, no campo da psicologia. A gente tem que sempre ter muito cuidado para estar falando. Como eu falei, né, dando aula na faculdade de administração e convivendo com pessoas fora desse agradável mundo da psicologia, a gente se espanta, né, com a cabeça das pessoas. Onde é que elas estão nesses pensamentos aqui, né? Ali. Aí aparece um pastor, isso aqui lá no exterior, né? Que se diz ex-gay, curado, graças a Deus, e a terapia de reversão. Né? E aí, a Carmen Lúcia suspende a ação que liberou terapia gay a pedido do paciente. Né? O Conselho de Psicologia impede que profissionais proponham tratamento, mas a Justiça do DF liberou atendimentos. A ministra considerou que o juiz pode ter violado o papel do Supremo na hora de fazer esse tipo de coisa. Então, esse é o nosso ponto atual. A gente volta para 1999, né, aqui com a Carmen Lúcia decidindo, né, esse tipo de coisa aqui. Mas a cabeça das pessoas fica muito bagunçada com relação a esse tipo de coisa. Tudo bem. A cabeça das pessoas fica muito bagunçada, né, com essas mudanças todas ali. A igreja passa um tempão, né, proibindo a homossexualidade, falando mal essas coisas. Aí o Papa diz que não, que é legal, que vamos abarcar todo mundo. Aí um fala que usa camisinha, o outro não usa camisinha e tal. As pessoas ficam sem uma referência firme para estar adotando. Né, em termos de educação, a tradição, né, quanto mais firme essas referências, mais fácil estar aprendendo, né, o conteúdo dessas coisas. E aí muita gente, né, alunos ou supervisandos ou pacientes mesmo, vem conversar alguma coisa a esse respeito, né, e eu vi como seria interessante dar uma organizada, né, nesse assunto, estar trazendo uma leitura comportamental para vocês acerca do que a gente pensa sobre sexualidade, por que, né, a gente, psicólogos, somos contra esse negócio de cura gay, para que a gente possa argumentar para as pessoas de maneira eficiente, rápida e curta, né? Porque não bate-papo no social, não dá para fazer uma palestra de 1 hora, né? Para as pessoas ficarem ouvindo, né, sobre cura gay, não. Para elas aprenderem, elas precisam de argumentos curtos e grossos, né? Para a gente pegar bem as coisas, né? A gente não tem na linha comportamental uma teoria sobre a sexualidade tal como a gente tem em outras linhas, no caso da psicanálise. O Freud, mão de ferro pra caramba, né, na condução da psicanálise, cria o negócio, né, e controla com mão de ferro ali. Ele tem a sexualidade como um conceito central e toda uma teoria em cima disso. Né?
A gente não, né? A gente vê a sexualidade como um conjunto de comportamentos. E aí uma ou outra pessoa fala alguma coisa, né, em artigos ou coisas assim, mas fica muito solto comparado, né, com um referencial teórico como é o da psicanálise ali. Então, pensando, né, em ajudar a gente aqui a organizar um discurso melhor dentro da perspectiva comportamental para entender esse assunto, né, de sexualidade. Então, sexualidade vou colocar para vocês como um conjunto de comportamentos com uma função sexual. Tá? O comportamento ele é definido em termos da sua função, é a análise funcional do comportamento, a ferramenta principal de trabalho do psicólogo behaviorista, né? Então, sexualidade são comportamentos com essa função sexual. E aí a gente tem masturbação, o próprio sexo, aqui em termos de desempenho, né? Ali, de mecânica, né? Lá de fuque-fuque, né, de todo o desempenho ali das coisas. Comportamentos de sedução, de paquera, também entrariam nesse rol de comportamentos sexuais, tá? Os afetos, amores, prazeres, né? De maneira geral, ali. Então, é uma categoria muito ampla do comportamento, tá? Quase como se todos os nossos comportamentos tivessem como pano de fundo esse conjunto, né, de funções aqui, né? Prazeres, amores, afetos, né? Ali, todos os nossos comportamentos, eles são perpassados por esse tipo de contingência. Então, é uma contingência muito especial que a gente está analisando e entendendo melhor, né? Isso vai dar um ganho para a gente, não só na interação, né, com mídia e outras instituições, mas como com o próprio paciente e família e amigos também, né? Sexualidade é uma questão de identidade, é um dos pilares da nossa identidade, né? Se não for o pilar, né, ele é um dos pilares da identidade da gente. Um dos primeiros conceitos que a gente aprende ao longo do desenvolvimento é menino e menina, né? Roupas, banheiro, né, ações, carrinho, boneca, né, azul, rosa e ministra, essas coisas assim, né? Então, são comportamentos muito enraizados na gente, na nossa educação. A gente vai tomar consciência das coisas. Dizia o Skinner, consciência é o comportamento de se observar enquanto você se comporta, né? Então, eu vou tomar consciência dessas coisas, sexualidade, já numa, né, com uma quantidade significativa de anos já, né, para pensar a vida. Então, por muitos e muitos anos, a gente se comporta sem ter consciência desse tipo de coisa, embora a gente responda às contingências com essas funções aqui. Tá, as fases do desenvolvimento da sexualidade, né, que o Freud colocava, fase oral, fase anal, fase fálica, latente, genital. O que isso quer dizer, se a gente apertar a tecla SAP, né, para fazer uma tradução para entender melhor essas coisas na perspectiva comportamental? Isso quer dizer que os comportamentos vão mudando com o seu desenvolvimento. As contingências, né, que eliciam comportamentos, elas vão se transformando com a sua evolução biológica e psicológica, né, e social também, né, das coisas. Então, quando você nasce, aquele fetozinho, né? Porque nasce um feto, vira um bebê lá para os 3 meses de idade, né? Nasce um feto com cara de joelho e completamente dependente de tudo e de todos, né? Ali, com uma dificuldade monstra para sobreviver. É muito fácil morrer, né? Inclusive, justamente nessa fase da vida, né, ali? Então, aí ele começa aos 3 meses de idade, né? Virar um bebê, e aí, nos primeiros anos de vida, existe uma relação de contingências entre o organismo e o ambiente que é muito caracterizada pela fase oral, né? Por comportamentos de levar à boca tudo aquilo que a gente encontra no ambiente. É assim que o bebê conhece o mundo. Ele leva tudo à boca. Ele vai levar o peito da mãe à boca, ele vai levar os dedos à boca, ele vai levar esse passador de slides, se ele pegar na boca, meu celular, né, ou qualquer outra coisa. Barata, ele pegar uma barata no chão e leva na boca. A barata, né? Porque você não tem nojo, não tem essas coisas não, né? É assim que ele conhece o mundo. Tá? Então existe uma quantidade de neurotransmissores, características físicas, né, que estimulam a criança a desenvolver esse tipo de comportamentos, né, que é conhecer o mundo por aqui, né, pela boca. A partir de uma determinada idade, né, ali, que não é exatamente um ano, né, ou um dia que vira as coisas ou não, são fases que vão se sobrepondo umas às outras, né, ali. Ele começa a se sentir menos estimulado pela boca e mais estimulado por outras áreas do corpo, né? A gente vai entrar naquilo que a gente chama então de fase oral, né? Aliás, só para a gente concluir aqui a fase oral, né? A criança ela é muito estimulada a levar ali em função
da função do comportamento, né? E uma das funções que o comportamento de levar tudo à boca tem é um imenso prazer, né, em conhecer o mundo pela boca. Tá? É literalmente um orgasmo para a criança isso. Tá? A criancinha às vezes está mamando, um bebezinho mamando, ele chega a vir o olho, né, assim, né, de tão prazeroso que está o negócio ali para ele, em determinados momentos. Tá? Então, e aí então vai, biologicamente, né, esses sensores que a gente tem vão ficando, a gente vai ficando menos sensível a eles, né, eles vão diminuindo, e a gente vai ficando mais sensível a outros estímulos que tem em outras áreas também do corpo. É o caso da fase anal, onde a gente aprende o controle dos esfíncteres. E sente prazer com isso também. Né, prazer em se controlar. Né, e tem um ganho de adaptação social muito grande, né, nessa fase. A partir do momento que a gente controla os esfíncteres, a gente se diferencia dos bichos, né, dos pombos, ou de outros animais aí que não se controlam, né, e fazem tudo em qualquer lugar. Ali. E então o prazer agora ele mudou, né, de características em função de algumas características fisiológicas nossa. Né? A fase fálica depois, né, a fase latente, então todas elas vão mudando, né, ali algumas características, né, onde você vai ter mais reforçadores, que tipo de comportamentos são mais característicos em cada fase, até chegar na fase genital, né, ali por volta pré-adolescência, né. Hoje em dia está cada vez maior essas classificações, né? Antigamente nem existia infância, né? Você era um mini adulto e tinha que se comportar como um mini adulto. Aí eles inventaram esse negócio de infância, principalmente por dois motivos: sexualidade e trabalho. Né? Então, a infância é um período onde a criança está protegida dessas duas partes, né? De sexo e trabalho, em função do desenvolvimento dela. Aí eles criaram o adolescente, né? Depois o pré-adolescente. Agora tem o pós-adolescente. Né? A OMS classifica a adolescência até os 27 anos de idade, hoje em dia. Né? O critério hoje em dia é biológico, maturação do cérebro. Então, até os 27 anos de idade, seu cérebro ainda está, por algum motivo, amadurecendo. Embora não pareça na maioria das pessoas, né, que elas amadureçam, mas diz a OMS que, biologicamente, né, ainda está amadurecendo ainda. Então, até 27 anos de idade. Né? Eu chamo de pós-adolescente. Esse pessoal aí, porque meu pai me ensinou diferente. Então, como é que funcionavam essas coisas. Então, mas você vê, a sexualidade ela vai mudando, transformando a gente, né, biopsicossocialmente. E nossos comportamentos têm que acompanhar essa evolução ali. Quando a gente fala terapia infantil, né, a gente fala, tem uma fixação na fase oral, uma fixação numa fase anterior, né? Por quê? Deu algum problema aqui, né, de desenvolvimento, de amadurecimento, e a criança tende a regredir para um nível anterior, que já estava bem estabelecido, né? Ali eu sei como ser reforçado. Ele leva na boca. Não, leva na boca. Faz algum movimento qualquer assim. Então, é um problema de amadurecimento dessas questões aí. Né? E aí, né, quando a gente vai falar de latência e fase genital, que a gente vai falar de orientação sexual. Tá? Então, pacientes relatando para mim, os que relatam com como se descobriram mais cedo, né? Ali. Tem uns que se descobrem depois dos 40, né? E tem uns que se descobrem e falam, não, desde os 8 a 10 anos de idade já sabia que tinha alguma coisa ali. Eu não entendia. Por quê? Porque o preconceito, a maneira de educação muito rígida, um pode, o outro não pode, né? Umas coisas. Então, se ele não se enquadra ali, ele fica meio perdido. E a tendência, né, é não se manifestar, porque são punidos. Quem se manifesta com dúvidas, né, nesse campo ali, uma sociedade machista como a nossa. Que vai chegar no ponto que a gente está querendo aqui na nossa apresentação de hoje, que é a parte de orientação sexual. Então, o comportamento é o conceito base da gente no behaviorismo, né, a relação entre o organismo e o ambiente. Tudo que o cara faz, da hora que ele nasce, a hora que ele morre, é comportamento. Coisa pra caramba. Né, então, e a gente vai representar um comportamento numa contingência tríplice: antecedente, resposta e consequência. Então, vamos ter vários antecedentes, o comportamento ele é multideterminado, né, não é uma linha, né? Estímulo, resposta, consequência, não é uma linhazinha assim. Né? O comportamento ele é multideterminado. A própria resposta, né, a gente chama de classe funcional de respostas, é um conjunto de respostas associadas à mesma função, não necessariamente é uma resposta só, né? A gente somos bichos complexos, né? Apresenta vários comportamentos ao mesmo tempo. Ali. Eu posso dirigir, mascar chiclete e falar no celular ao mesmo tempo. Ali.
né? Então, temos várias respostas, vários comportamentos acontecendo ao mesmo tempo, tá? E as consequências também, o comportamento ele gera múltiplas consequências. Ali, consequências em curto, médio e longo prazo. Consequências aversivas, consequências prazerosas. Aliás, está até aqui, ó, né, aqui, no outro slide, tinha esquecido que eu tinha colocado aqui. Né? O estímulo discriminativo, né, várias operações estabelecedoras, como antecedentes, estados de privação, abstinência sexual, por exemplo, né, pode alterar o valor do reforçador. Quando eu estou com... como é que é? A fome é o melhor tempero. Né, é o ditado. Né? A fome é o melhor tempero. Né? Então, se eu estou saciado, eu tendo a pensar menos, né, em comida. Né? Se eu não estou privado de comida, eu tendo a pensar mais em comida. Né? Regras a esse respeito, né? Como é que funcionam as regras orientando como as pessoas deveriam se comportar sexualmente na nossa sociedade. Aqui pode, por exemplo, mulher usar mini-saia. Em algumas sociedades do mundo, não. Né? Regras proibidas esse tipo de coisa, atentado ao pudor ou qualquer coisa assim. Eles vão classificar lá. Padrões comportamentais, modelos dos pais ou de outras pessoas, uso de drogas, preconceitos, né? Tudo isso vem antes da resposta, né? E influencia a resposta. A pessoa emite respostas públicas, são aquelas que mais de uma pessoa pode ver, tá? Eu estou falando aqui com vocês, por exemplo, segurando o microfone, eu bebo água, ando de um lado para o outro, né? Tudo isso eu faço, eu percebo, e todos vocês estão percebendo também. E as respostas privadas são aquelas que só o próprio indivíduo tem acesso. São meus pensamentos, meus sentimentos, né? Todo esse universo privado, né, que existe e que é muito importante a gente entender também. Então, respostas respondentes, reflexas, né, e operantes voluntários, né, que não são reflexas. E as consequências, né? Curto, médio e longo prazo, prazerosas, aversivas, inexistentes. Né, e aqui pode haver até um conflito entre as consequências, que é o que coloca a pessoa numa posição de crise, de confusão, né, que eu tenho consequências prazerosas e aversivas ao mesmo tempo. Ali. Então, seres humanos são bichos complicados. Né? Então, ao mesmo tempo em que eu quero comer uma pizza, cerveja e sorvete, um orgasmo gastronômico, sábado, hoje é dia, né? Isso, hoje é dia. Ao mesmo tempo em que eu quero comer uma pizza, cerveja e sorvete, eu quero emagrecer. Ao mesmo tempo. Então eu como, tenho consequências extremamente prazerosas do ponto de vista gastronômico, e tem também a culpa, o peso, os comentários, as críticas. Né? Meu Instagram amanhã não vai poder estar sem camisa, né? Não vai poder estar sem as coisas, essas coisas assim. Né? Então, são consequências para o mesmo comportamento. Elas são conflitantes, né? Colocam uma pessoa em posição ali. Então eu tenho, né, um desejo homossexual, prazeroso, estimulante, né, sexo, né? E aí, ao mesmo tempo, eu tenho toda uma repressão social em todo esse tipo de coisa, religiosa, né, vergonha, culpas e outras coisas mais que podem estar influenciando o mesmo comportamento, né, que é o que coloca as pessoas em crise, que fazem com que elas procurem esse tipo de tratamento, por exemplo, né, de cura gay. Então, o conflito entre as consequências é um conceito importante para a gente entender, né, sobre sexualidade aqui. Então, o comportamento, ele a gente trabalha no modelo selecionista, né? O comportamento passa por 3 níveis de seleção para poder emitir todo o comportamento. Então, se eu estou falando com vocês aqui, esse meu comportamento passou por 3 níveis de seleção, como se fossem 3 peneiras, né? Tem que ir passando até chegar aqui onde vocês estão vendo as coisas acontecerem. Que é o nível filogenético, ontogenético e cultural. No nível filogenético, são aquelas respostas que a gente já herdou da nossa espécie. Tá? São comportamentos aprendidos porque eu faço parte de uma espécie. Tá? E comportamentos sexuais são assim. Né? A gente aprendeu, é a sobrevivência da espécie, né? Ali. Temos que perpetuar nossos genes por aí, então a gente aprendeu esse tipo de comportamento. Ali. Só que não quer dizer que todo mundo é igual por causa disso aqui. Tá? As pessoas, são todos seres humanos, mas tem gente que gosta de maçã, tem gente que gosta de banana, tem gente que gosta de pera, salada mista, e por aí vai. Né, ali. Então, as pessoas não têm exatamente os mesmos gostos, ou os mesmos comportamentos por fazer parte de uma espécie. Todo mundo, né, tem capacidade de visão, de fala, de audição e tal. Mas tem gente que nasce surdo, tem gente que enxerga melhor do que os outros, eu uso óculos, por exemplo. Né, tem gente que ouve melhor do que os outros, né, tem gente que toca pra caramba música, meu ouvido pra música é um negócio horroroso também.
né, ali. Então, variam, né, as pessoas. Então, esse negócio de os seres vivos só têm a função de reproduzir, né, ele não, é uma visão muito reduzida do que é o biológico nas pessoas. Tá? E é um dos argumentos que embasam, né, os preconceitos e esse tipo de argumentação a favor de cura gay ali, né? Então, no nível filogenético, é muito importante esse nível, para a gente entender a sexualidade, porque há uma preponderância desse nível, né, frente aos outros níveis. Todo o comportamento passa pelos 3 níveis. A divisão dos 3 é meramente didática. Tá? Na prática, você não separa um do outro. Né? Só que, do ponto de vista sexual, né, existe uma preponderância do filogenético. E eu tenho alguns argumentos para tentar embasar, né, ao longo dessa apresentação aqui, esse tipo de afirmação minha aqui. Né? A gente não educa as pessoas, né, para serem isso. A gente gasta um esforço muito grande. Mas quem já viu Laranja Mecânica, né? Pega o psicopata, você gasta um esforço monstruoso para poder deixar ele lá e ele volta a ser o psicopata que ele é no final. Né? Você pega as pessoas, né, tenta fazer milhões de coisas de lavagem cerebral para que elas gostem de mulher, gostem de outra coisa assim. No final das contas, o cara vai viver em conflito. Né? Ele não vai viver, não é uma coisa que ele internaliza de uma maneira assim. Tá? Não é uma mera educação, né, sexualidade. Tá? Existe uma preponderância desse nível filogenético frente aos outros níveis. Existe sim uma influência da educação e cultura, mas uma preponderância desse nível. A psicogênese da sexualidade, né, tem uma teoria que vai falar dessa evolução ali. Né? Toda a vida nasce do mar, e quando a gente vem do mar para a terra, né, rastejando ali na terra, começa a nossa história. E aí, no início, né, nós éramos quadrúpedes. E quando você é um quadrúpede, a vida é bem diferente do que é agora, né, na nossa realidade. Não sei quem tem cachorro aqui e já tentou, por algum acaso, ver a vida na perspectiva de um cachorro. Você põe a cara lá perto do chão, assim, né, para tentar ver como é que ele enxerga o mundo. Né, ele não vê muito longe quando você põe a cara perto do chão. Né, você já fez isso, né? Ali, para ver como é que seu cachorro enxerga as coisas. Né, Então, quando você está muito perto do chão, a visão não tem muita função, né, é limitada ali o espaço. Agora, o olfato não, ele é muito importante. Né? Ele consegue perceber os cheiros, né? Não só que existem agora, mas de quem já passou, né, por aqui, o que fez, né, tudo mais. Então, consequentemente, as principais respostas dos animais quadrúpedes são controladas pela contingência olfativa. Né? Como, por exemplo, comer e fazer sexo. Então, a gente chega no mercado, você olha a maçã assim e fala, não tá bom, vou para outra. Né? O bicho, ele cheira. Ele chega perto, nem vai cheirar, né? Aquele tipo de coisa. É assim que ele reconhece. A gente pode cheirar também, né? Mas nosso principal órgão, né, é a visão. Né? O deles, não. Então, o lado sexual também. E, né, bichos andam todos pelados, né? Por aí. Só a gente que usa roupa. Né? Então, não sei quem já viu um garanhão, cavalo macho, né? Um garanhão perto de uma égua no cio. Alguém já viu? Não? Apresentação? Não. O cavalo anda tudo pelado, um do lado do outro, e tudo comportado, né? Ali, certinho. Vai lá, cheira, né? Atrás, cheira na frente, faz as coisas. E vai lá, né, come capim, faz essas coisas. De repente, a fêmea entra no cio. E ela libera feromônios. Então, pelo olfato, né, o macho capta aqueles feromônios e ele é assaltado por um desejo sexual. O corpo dele é tomado, né, por aquele desejo, ele vai atrás disso. Né? No caso do garanhão, ele vai atrás a qualquer custo. Né? O garanhão, perto do mega no cio, baba, dá coice, pula cerca de arame farpado, se corta todinho e tal, mas ele tem um objetivo. Ele quer realizar, né, as coisas dele. E foi assaltado pelo desejo sexual. Quando a gente vira bípede, né, e nosso nariz se distancia muito do chão, perde a função. Eu não sinto o cheiro do chão, né, quem passou por aqui, quem não passou por aqui. A visão vai ganhar uma função diferenciada a partir desse momento. Né? Então, consequentemente, né, os comportamentos mais importantes passam a ser controlados pela visão, como comer, fazer sexo. Então, eu olho para o prato e falo, não está com uma cara boa. Né? Então, eu olho para o prato, mas salivar para aquele prato. Né? E quando a gente vira bípede, as áreas sexuais, né, peitos e genitais, e bunda e tudo, elas ficam constantemente à mostra. Então nós somos bombardeados por estímulos sexuais frequentemente.
Muito mais do que os animais. Os animais, eles têm uma determinância, né, da natureza para se sentirem assaltados, né, pelo desejo sexual. A gente não. Eles dependem da fêmea entrar no cio, né, para isso. Porque eles ficam todos pelados, um do lado do outro. Né, e você não vê estupro, ou, sei lá, outras coisas nesse sentido, né, no meio dos animais. Então, nós não. Né, nós estamos sempre bombardeados por esses estímulos. Então, há um autocontrole das contingências sexuais no comportamento dos humanos, diferente de outros animais. Né, cachorro, por exemplo, né, ele tem para cruzar, ele sobe um em cima do outro, né, ali. Só que ele também tem esse comportamento com finalidades não sexuais, quando a fêmea não está no cio, por exemplo, né, para demonstrar dominância. O cachorro costuma fazer isso. Inclusive, até a fêmea faz isso. Ela pode subir em outras fêmeas ou em outros machos, né, ali, e ficar lá naquela posição ali e tal, né, demonstrando dominância, né, ali, dentro do... Faz sentido para eles, né, esse tipo de comunicação ali. Mas não tem uma finalidade sexual. Essa, né, a finalidade é a dominância, né, virar o alfa do grupo, ali, quando se faz esse tipo de coisa. Ali. Então, ela não tem um problema de reversão sexual dos seus cachorros. Olha aí. Aí ela chega na visita, pega na perna da visita e vai lá e você fala, meu Deus, é reversão sexual. Não é. Tá? A cachorra normal, tá? Esse tipo de coisa faz sentido para eles. A gente fica estranho porque nós estamos muito desconectados da nossa natureza. Né? A gente criou muita coisa para se afastar da nossa natureza. Eles não. Eles ainda vivem em contato com a natureza, né, com muita frequência. Então, tem essa diferença, né, entre a gente e os bichos, né, quando a gente vai falar de sexualidade. Tá? Então, para falar do nível filogenético. No nível ontogenético, é aquele nível de aprendizagem dos comportamentos que eu obtive ao longo da minha história de vida. Eu não nasci sabendo isso. Eu não herdei isso, né, da espécie, ou de genética, ou de ninguém, não. Tá? Foi algo que eu fui aprendendo por vários motivos. Alguém me ensinou, alguma coisa assim. Tá? Então, aqui a gente tem o nível ontogenético, comportamentos que são controlados pelas consequências. Então, que é o conceito de reforço e punição, não sei se está todo mundo familiarizado com esses conceitos aqui. Sim? Então, se eu faço alguma coisa e tem uma consequência agradável, eu tendo a repetir aquele comportamento. Se eu faço alguma coisa e tem uma consequência desagradável, eu tendo a evitar aquele comportamento. Né, ali, ó. A modelagem também, né, que onde a gente começa com um comportamento muito longe de onde a gente quer chegar, mas a gente vai gradativamente sendo reforçado e se aproximando daquilo lá que a gente quer chegar. Um exemplo clássico de modelagem é aprender a amarrar o sapato. Ninguém pega o sapato de primeira e amarra um sapato. Você tem que se aprender a pegar as pontas e passa, não aí cai fora, puxa de novo, faz tal, né? Aí você vai, que legal, muito bem, parabéns, agora faz um lacinho, pega uma coisa, né? É coisa de ensinar a criança esse tipo de coisa. Então a gente vai sendo modelado pelos comportamentos sexuais também. Né? Basta vocês se lembrarem da primeira vez de vocês e da última vez de vocês na cama. Né? O desempenho tem que ser diferente, né? Tem que ter sido diferente, senão você não aprendeu nada ao longo da sua vida sexual. Né? Então você vai ter que ir aprendendo as coisas à medida que você tem mais experiência, né, ali com isso. Né? Uma aprendizagem vicária, aquela aprendizagem por modelo. Eu aprendi porque eu observei um modelo se comportando. Então, antes, né, numa sociedade com uma quantidade de estímulos limitada, né, a gente tinha os pais como principais modelos de conduta sexual. Né, como é que eles se comportam, né, tal, quando entra no quarto eu nem vejo, né, mas fora do quarto eu tenho uma ideia de como é que se comporta ali. E aí, depois, quando chega a minha vez de entrar no quarto para me resolver, né, ali eu tenho que aprender como é que faz esse tipo de coisa. Né, os bichos não. O cachorrinho nasceu. Né, ele mal mamou ali, eu já tirei de perto dos pais. Aí criou sozinho, no meio de humanos, né, o cachorro. Nunca teve contato com outros bichos. Aí ele cresce, o cachorro. Na hora que ele encontra uma fêmea no cio, ele não tem dúvidas do que ele tem que fazer. Ninguém diz, mexe a língua assim, né, ou sobe devagar, ou faz alguma coisa. Ninguém vai falar isso pro bicho, não. Ele sabe o que ele tem que fazer. Nele. Então, ele está em contato com a natureza dele. A gente está muito longe da nossa natureza e precisa estar aprendendo, né, como é que a gente vai fazer algumas coisas assim. Os condicionamentos também, né, a gente vai condicionando alguns comportamentos, tanto do ponto de vista respondente, emocional, reflexo, né, dos reflexos, como do ponto de vista operante. E o desejo sexual, ele é um reflexo nosso, né, assim como todas as emoções. Tá? A gente não
As emoções não são comportamentos voluntários. Eu não me escolho por quem eu vou me apaixonar. O homem não escolhe para quem ele vai ter uma ereção. Né? Se pudesse, a gente estava com o consultório pela metade no mínimo, né? Mais vazio. Então, mas como as pessoas não escolhem esse tipo de coisa, nossos consultórios tendem a encher cada vez mais. Né? Então, né, tudo isso aqui eu vou aprendendo ao longo da minha história de vida. Não nasceu pronto, né, esse tipo de coisa. Então lá, aprendi a não botar o dedo na tomada, porque dói. Botou o dedo na tomada, né, levou um choque, 220 volts aqui em Brasília, né? Se você sobreviver, você aprendeu a nunca mais botar o dedo na tomada. Né? Aprendi a comer salada, mas eu não gosto. Né, que vale para a gente fazer uma analogia com o sexo também. Né? Um monte de gente que tem uma orientação homossexual, né, e aí vive um período da vida, pelo menos, quando não a vida inteira, como um heterossexual, mas não gosta das coisas. Né? Aí sempre que eu como salada, porque eu aprendi com meu pai que eu sou obrigado a comer salada, mas eu não gosto. Eu gosto muito de pizza, cerveja e sorvete. Né? Então, mas eu como salada, mas chega final de semana, a primeira oportunidade que eu tenho, eu falo, não, final de semana não. Final de semana eu vou comer outras coisas. Né? Aprendi a gostar de cigarro, mas não presta. Né? Vale para muitos namorados e namoradas isso aqui também. Né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Aprendi a beijar e adorei. Né? São as consequências, né? Ditando futuras ocorrências desse comportamento, ou não. Então, aqui eu vou aprendendo ao longo da minha história de vida, né, alguns aspectos relacionados à sexualidade. Tá? Então, o paciente que eu tive, né, ela foi se descobrindo, né, quando ela falou para a mãe, que era homossexual, a mãe deu um escândalo épico. Assim, subiu, vou morrer, onde é que foi que eu errei? Né, você quer me matar? Aí nos dias seguintes falava, vou lá na frente do ônibus, vou fazer as coisas, né, e tal, ficava com os discursos assim. 5 anos depois ela chega no meu consultório, né, com depressão e bulimia, e não entendi de onde vinham os sintomas. E até a gente conseguir destrinchar todo esse novelo de coisas e entender, né, olha aqui de onde veio os seus sintomas, tem uma finalidade sexual, esses comportamentos todos ali são, né, de lidar mal com essa sexualidade ali. Então, são consequências que acontecem ao longo da história de vida, e entram em conflito com certas contingências que são filogenéticas. Né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu comia uma banana estragada, eu lembro de correr no lixo, abrir o lixo e vomitar, né? E aí quando eu abro o lixo, o cheiro do lixo, né? Eu passei 10 anos sem conseguir comer banana. Eu senti o cheiro da banana, eu lembrava do lixo. Né? Ali, do negócio estragado, eu não conseguia comer. Né? Então foi um condicionamento, né, aquilo ali. Depois, por algum motivo, né, passou. Né? Não sei se eu comi uma banana boa lá, minha avó deve ter feito, alguma coisa assim, ou se eu simplesmente passou o efeito do condicionamento, né, e aí eu posso, hoje em dia, pegar a fruta sem nenhum problema. Né, ali de aversão, até gosto, na verdade. Né? Então, são coisas que têm um impacto do condicionamento, né, nisso aí. O homossexual, muitas vezes, ele vive uma sexualidade clandestina. Né? Ele não pode tornar pública a sexualidade dele, porque ela é reprimida socialmente. Né? Então ele começa a viver tudo escondido, tudo por baixo dos panos. Né? Ele quer andar rebolando, mas não pode, que ele é punido, ele quer fazer alguma coisa, mas... Então, né? Eu lembro de um outro paciente meu que falava, né, do Parque da Cidade aqui, chamava de Inferninho, né, o Parque da Cidade à noite, onde ele vinha ter os casos homossexuais dele. Então, e tudo nesse lance, né, do clandestino, do perigoso, né, do exposto, não só à violência social e urbana, mas também a doenças, falta de orientação, né, para preservativos ou para as pessoas, não tem um tempo hábil de conhecer a pessoa para decidir se é ela mesma ou não, né, porque vou me envolver sexualmente, porque é tudo clandestino, então tudo tem que ser às vezes mais acelerado ou mais difícil, né, ali para ter que estar lidando com essas contingências. Então, né, resistência à frustração é um dos aspectos que a gente vai aprendendo ao longo da vida, como é que você vai lidando, né, com a sua frustração, suas habilidades sexuais. Se você sofreu violência sexual, isso é um ponto marcante também, né, o trauma, né, ele acaba eliciando uma série de comportamentos em função daquele episódio que aconteceu. A disponibilidade de reforçadores no ambiente. Então, por exemplo, colégio interno. Antigamente era muito comum, hoje tem também ainda. Eu até li acho que ano passado, que estava crescendo de novo nesse mercado ali, de colégio interno. Então, você pega um monte de menino, antigamente, então pensa lá, um monte de menino, né, e aí eles estão lá, fase anal, fase fálica, fase latência, né, aquelas coisas assim.
Aí põe no colégio interno. E aí entra na fase genital. Né? Um monte de menina ali, pré-adolescente para adolescente, hormônios bombando, né? Aí você obriga as crianças a passar de 5 a 8 horas por dia sentado numa cadeira, prestando atenção em matemática, quando ele quer prestar atenção na menina do lado. Né? E aí né? Aí põe no colégio interno, só tem homem. Né? E aí muitos ali tinham relações homossexuais. Né? Os hormônios estavam bombando, não conseguiam lidar, né, com a privação, ou precisavam dar vazão à sexualidade, tinham relações homossexuais. Quando saía do colégio, porque formou, ou porque, sei lá, por algum outro motivo, alguns permaneciam homossexuais, outros não. Né? Outros não falavam sobre o assunto, mas tinham uma vida heterossexual. Ou seja, né, quando você tem uma disponibilidade limitada de reforçadores no ambiente, no caso não tinha mulher disponível no ambiente, só tinha homem, né, você tem até a capacidade de ter uma relação, né, sexual fora da sua orientação. Mas isso... Exatamente isso. Né, mas não é... Né, eu não vou morrer de fome, eu como salada, né? O gato não. Se você botar alpiste pro gato comer, ele morre de fome. Mas ele não come alpiste. Né, não. A gente não. A gente come linhaça, né? A gente come salada, outras coisas, semente de girassol, sei lá, outras coisas assim. Aqui, ó. Não sei, vocês, assim... Tá ligado? Você tá falando do gato? Só um instantinho, por favor, deixa eu só ver se tá ligado. Isso aqui... Não, acho que dá para ouvir. Não, mas tem gente online, tá ligado? Ah, tá. Tem aluno online. Então, assim, pegando um gancho que você está falando aí do gato, o gato, ele é tão metido a besta que você nunca viu um mendigo com gato. Você já viu? Passar aí no algum lugar? Porque o gato, ele gosta do ambiente, né? Sim. E, então, assim, é um animal que ele não gosta de sujeira. Chegou perto do mendigo, esguiando ele todinho e sai. Então... É isso aí que você está falando, né? Isso, de que os bichos são determinados pela natureza deles. Exatamente. A gente não, a gente tem uma contingência diferenciada que permite uma flexibilidade de comportamentos. Exatamente. E isso é ímpar na natureza. Isso faz uma diferença, porque muitas vezes, o gato, ele me ama, uma coisa nenhuma, ele ama o ambiente dele, põe lá no mendigo para ver se ele fica. Exatamente, por isso que eu prefiro os cachorros. Obrigada. Beleza. Então, tem gente aí perguntando? Você mesmo. Vai disponibilizar os slides depois? Sim, pode passar, tá? Beleza. Então, né, o lance do colégio interno mostra isso, né? Como o cara, às vezes, por uma questão de disponibilidade dos reforçadores no ambiente, né, e de uma desorientação sexual, né? Porque ninguém falava sobre isso nesses colégios, sobre educação sexual, sobre esse tipo de coisa, né? Era a educação pela repressão e pelo silêncio, né? E aí, mas isso não quer dizer orientação sexual. Né? Então não é aquela de provei, não posso mais desprovar, né? Não posso mais provei, se eu provei a comida, se eu provei uma comida vegetariana, eu sou vegetariano. Não, calma. Você pode ser vegetariano e comer carne, você pode ser carnívoro e comer salada. Nada vai te impedir de ser o que você é. Né? Então uma coisa é o episódio, uma relação, outra coisa é a orientação, tá? Sexual, coisa mais estrutural, né? Mais de identidade mesmo, né? Mais constitutiva da pessoa. A sensibilidade à opinião dos outros é uma contingência que influencia muito nossos comportamentos. Né? Nós somos muito sociais, diferente de muitos bichos, né? E em função disso, de estarmos muito sensíveis à opinião dos outros, a gente acaba tendo uma série de comportamentos que às vezes eram consequências nem sempre prazerosas para a gente. Né? Então, porque eu estou muito preocupado com a opinião dos outros, eu vou me vestir de uma determinada maneira, eu vou cortar o cabelo de uma determinada maneira, eu vou comer ou não comer, né, alguma coisa, eu vou namorar ou não namorar com alguém. É aquela coisa. A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, sensibilidade à opinião dos outros. Né? E padrões inassertivos também de comunicação. Diga. Tem uma pergunta online aqui do Léo Souza. Essa situação do colégio interno poderia evidenciar que o comportamento sexual pode ser aprendido? Alguns analistas do comportamento defendem que hetero e homossexualidade é aprendida, outros que há. Então, como é o nome dele? Léo Souza. Então, Léo, a pergunta é interessante, né? E é justamente esse ponto que a gente está tentando esclarecer aqui, né? O fato dele ter tido, né, uma relação homossexual num colégio interno, né, ele aprendeu no sentido de que ele é capaz de fazer.
mas ele não aprendeu nada a respeito da orientação sexual dele, né, nesse momento. Né? Ele não muda a orientação sexual dele. Pode ter aprendido no máximo de assim, provei, mas não gosto disso. Ele vou ficar comendo outra coisa mesmo. Né? Ou, né, provei, como, mas não é minha praia, né? Não vou comer todo dia, esse tipo de coisa. Né? Então, esse tipo de aprendizagem que pode acontecer. Mas não no sentido de vou ensinar a sua orientação sexual, porque existe uma preponderância do nível filogenético, e esse é o principal argumento para desbancar todo esse discurso de cura gay. Não adianta botar a pessoa no consultório, né, ficar falando com ela durante horas, ficar passando filmes, segurar as pupilas dela e pingar colírio, né, e dar choque quando ela pensa... Eu conheci um psicólogo em Brasília, tá, que ele dava choque nas pessoas quando elas eram homossexuais. Ele mostrava foto, né, e dava choque, fazia umas coisas. Nesse nível de condicionamento ali. Esse é o tipo de bizarrice que a gente está falando, gente. De falar de cura gay. Tá ali. Então, é a culpa religiosa, a pressão, ou esse tipo de recursos aí. Né, castração química, ou elétrica, ou essas coisas assim. Que ele diz, alguns analistas ficam na dúvida sobre o tema. E o que você pensa a respeito? Então, esse é meu posicionamento a respeito. Tá? Sou absolutamente contra a cura gay. Não existe educar a orientação sexual de alguém. Existe a gente favorecer com que a pessoa descubra, né, qual é a orientação sexual dela. Porque não vem um manualzinho dizendo, você é 220, você é 120, 110. Não vem um manualzinho dizendo esse tipo de coisa. Então as pessoas precisam aprender sobre isso. Algumas pessoas aprendem muito cedo sobre si mesmas, né, graças a algumas contingências que existem no ambiente dela. Outras pessoas levam mais tempo para aprender esse tipo de coisa. Eu acredito. Aqui, ó, por favor. Assim, eu acredito que tem pessoas que até vive a vida na orientação diferenciada daquilo que ela da natureza dela. Da natureza dela, tá? Então tem isso. Às vezes exatamente. A pessoa pode ter todos os sentimentos, todas as coisas, casa e vai viver, tá? Talvez não vai viver a vida inteira feliz. Tive vários pacientes cujo pai saiu do armário depois de velho. Né? Então, nasceu, né? Então teve um pai e uma mãe, nasceu e tal, depois o pai saiu do armário. Né? Algumas aceitam bem isso, outras não, né? Lidam mal com esse tipo de coisa. Então, a gente pode atuar em terapia no como lidar com esse tipo de coisa, né? E não ensinar ou direcionar alguém para esse tipo de coisa, não. Tá? Obrigado. Essa experiência aí que o senhor comentou sobre essa questão do colégio interno, né? Tem essa escassez dos reforçadores. Sim. Teria a possibilidade, então, da pessoa com esse tipo de experiência descobrir, então, a questão da bissexualidade? Pode ser, né? Que ela provando, né? Se em vez de ser carnívora ou vegetariana, ela se veja onívora. Né, ali. Então, mas ela vai ter... Aí pode ser uma questão filogenética da bissexualidade, ou pode ser aquela pessoa de que eu até como salada, mas gosto muito de carne. Então, tem muitos bissexuais que são assim. Né, eu até tive uma experiência, eu até poderia ter outra, mas o que eu gosto mesmo é esse aqui. Né, então, de quem? Passa ali. Exatamente. Então, Marinha, Exército, cadeia, exatamente. Né, esse mesmo contexto de colégio interno, né, que é o de um encarceramento, né, e de instituições totalitárias, né, como o Goffman gosta de chamar, e o tipo de reforçadores que estão disponíveis no ambiente. Aí não é uma questão de eu aprender a ser diferente. Tá? Só aprender a me adaptar ao ambiente. Mas existe uma adaptação ao ambiente e existe uma coisa que é nossa, natureza, tá? De identidade. Professor, quando a gente fala ali de preponderância do nível filogenético, né, o que seria ali o diferencial entre uma pessoa que opta ali pela homossexualidade e de uma pessoa que não? Tá. Para ficar mais claro. A diferença pode estar tanto no nível filogenético, ontogenético ou cultural. Todo comportamento passa pelos 3 níveis, tá, para a pessoa chegar lá. Na terapia, a gente vai analisando, né, os comportamentos, os episódios, acontecimentos, a gente vai tendo uma visão mais clara de para cada um qual é o nível que pega mais, pega menos, né, que variáveis estão influenciando isso. Tá, ali? Então, mas como eu falei, filogeneticamente, as coisas têm um peso diferente. Tá? Todo mundo tem a capacidade de comer aqui uma quantidade variada de coisas. Mas tem gente que não processa leite. Sim. Né? Não adianta, não processa leite. Botou aqui dentro, passa mal, faz as coisas e tal, né? Tem gente, né, que até porque assim, quando você é jovem, né, as coisas funcionam diferentes, os hormônios estão bombando, você dá um peteleco lá, o negócio funciona. Né?
depois você vai ficando mais velho, não adianta ser assim, né? O estímulo tem que estar muito mais alinhado com a sua natureza, porque senão você vai precisar de um medicamento ou de alguma outra coisa assim. E mesmo alinhado com a sua natureza, né, tem limitações biológicas, né, que vão dizer qual seria a sua frequência, né, de sexo, de recuperação. A questão da ou de epigenética também, né? Exatamente. Okay. Então, é porque me lembra muito a questão da agressividade, quando foram estudar o gene ali da agressividade, aí descobriram que todos têm a mesma predisposição. Exatamente. E aí sempre surge essa dúvida. Todo mundo tem essa disposição sexual também, né? Agora, nem todo mundo é agressivo, né? Nem todo mundo é passivo. Então varia muito. Aí tem as coisas que funcionam, às vezes, no sentido filogenético. Laranja mecânica, por exemplo, aquele nível de psicopata é genético, né? Aquele tipo de problemas desse. Então, tem uma pequena parcela da população que tem nessas características, não muda, né? Nem com choque, nem com remédio, nem com nada, você vai mudar aquilo. E tem outras pessoas que aprendem ao longo da história de vida como reagir assim. Ok, então, e aí tem, né, o colégio interno, como eu falei, aí o caso dos militares, da prisão e outras coisas. Tem os profissionais do sexo. Então, no interiorzão é muito comum assim, meu filho tá com uma idade, né? Pega, leva no puteiro, né? Vamos ensinar para ele qual é a vida, né? O que é bom na vida ali. Vou botar o menino direito logo, nas coisas ali. Então, é como se bastasse, né, esse tipo de coisa para colocar ali. Então, muitos filhos vão, porque são os pais que estão levando, né? Mas ficam em conflito. Às vezes um conflito maior ou um conflito menor, né? Ele até consegue ter um desempenho. Tem gente que não consegue de maneira nenhuma, né? Como eu falei do leite, né? Tem gente que não consegue botar leite na boca de jeito nenhum, né? Ali. Então, outros conseguem ter algum desempenho ali, mas, né, não é a praia da pessoa. Aquele sexo cinematográfico, né? Hoje em dia a gente está exposto à internet, então o sexo deixou de ser uma coisa, né? E passou a ser um show, né? Ali, o sexo. Então, né, posições variadas e coisas, né? E capacidades que nem todo mundo apresenta para fazer tudo, né? Ali. Então, a internet é sinistra nesse sentido. Então, e também o comportamento de conversar sobre sexo é um comportamento que eu aprendi ao longo da minha história de vida, que vai fazer uma boa diferença, né, como eu vou lidar com toda a minha sexualidade e minha orientação sexual. E aqui envolve conversar com os pais, com os amigos, com os parceiros, com professores, com a internet e TV, com o psicólogo, né? Então, tem gente que trava no desenvolvimento da própria sexualidade porque não consegue conversar com os outros e destravar as coisas. E o nível cultural, né, também, que envolve, né, são certos comportamentos que a gente aprende por fazer parte de um grupo, né, de uma cultura, né, ali. Então, família é a menor unidade cultural que existe, né, é a base da sociedade da gente. Então, inclusive, a família nasce com a lei do incesto, né, ali. Então, é proibido fazer sexo com fêmeas do seu próprio clã. Essa é a lei do incesto. Então você vai... E aí tem argumentos genéticos, né? Porque isso seria favorável, mas eu duvido que, sei lá quantos mil anos antes de Cristo, eles estavam pensando em genética, né, ali para as coisas. Então, mas eles tinham esse tipo de tabu, né, ali, de relacionamentos. Né, o que pode, o que não pode. Aí nasce a figura do pai. Na natureza, não tem pai. Né? Tem um cara que doador de esperma. Né? Mas depois que nasce, cachorro não liga se é mãe ou não é mãe. Passarinho não liga se é filho ou não é filho. Né? Não existe esse tipo de coisa na natureza. Nós, seres humanos, sim. Né? Então, todo um controle sexual das suas relações, né? Desde a base da nossa sociedade, esse tipo de coisa está influenciando a gente. Tá? Lá na antiguidade, né, a homossexualidade era até estimulada. Né? Você tinha, em função dos ambientes militares, né? Atenas, Grécia, aquelas coisas assim, você tinha um favorecimento das relações homossexuais. O cara até tinha mulher e família, mas ele largava a mulher e a família lá, ia lá com os amigos, se resolvia sexualmente ali, né, e voltava e tal. Então o imperador tinha lá, né, esqueci como é que é a palavra masculina para ninfeta, né, algumas coisas assim. E isso não era reprimido, muito pelo contrário, até estimulado, né, ali. Homens são superiores, né, então eles têm que ter essa relação ali, mancebo, isso, beleza, valeu? Na Idade Média, começa toda essa proibição em torno da homossexualidade, né? Tudo era muito clandestino, né, da parte dessa época. Então foram muitos anos com um peso muito grande disso, né, e aí a culpa, né, crescendo nas pessoas em função disso. Na modernidade, você tem uma série de transformações, né? A mulher ganhando espaço, né, no mercado de trabalho, a pílula anticoncepcional, uma série de outras coisas diferentes assim,
Mas a questão da orientação sexual não mudou muito nessa fase aqui, não. Né? Ele tinha uma pequena aberturazinha, coisa assim. Quando a gente passa para a pós-modernidade, o período que a gente está hoje em dia, aí sim, né, existe uma revolução nesse campo das questões sexuais e de orientação sexual, e hoje em dia é até difícil acompanhar, né? LGBTI e etc. Sei lá, né? Eu tenho dificuldade de entender, às vezes, toda a nomenclatura, não sei se eu chamo de ele ou de ela, nome social, nome aquilo, né? E tal, não sou um especialista nessa área. Né? E já tenho essa confusão toda, né? Imagina, né, minha avó, como é que vai lidar com esse tipo de coisa. Né? Então, como é que funciona essa questão de orientação sexual ao longo da história? O tabu, né, em função da cultura, agências reguladoras são instituições ou grupos, né, que controlam comportamentos. Eles fornecem contingências que controlam comportamentos. É o caso da igreja. Você vai lá na igreja, você aprende um monte de coisas. Mesmo que você esteja fora da igreja, você vai estar se comportando de acordo com aquelas contingências. Né? Igreja, escola, família, né? Entre outras coisas. E as regras, que também tem um aspecto cultural nelas. Né? Onde valores, normas sociais, rótulos, né? Na antiguidade não tinha isso. Hoje em dia a gente fica muito atento aos rótulos. Né? Eu sou hétero, eu sou homo, eu sou bi, eu sou trans, eu sou pansexual, eu sou sei lá o que mais. Né? Então, esses rótulos, eles engessam as relações. Né? Sexualidade era uma coisa, né, de comportamento. Se eu estou num ambiente restrito, eu vou ter uma relação homossexual. Se eu estou num ambiente aberto, eu posso escolher, vou priorizar uma relação heterossexual. Né? Então você tinha toda uma liberdade de comportamentos em função disso. Né? Quando a gente impõe nessas regras, todos esses rótulos, não. Né? Se você se definiu homossexual, ai de você pisar no campo lá dos heterossexuais. Né? Ou não vista outra camisa. Né? Você já vestiu do seu time, não vista outra. Né? Diga. O Silvano quer saber qual dos três influencia mais, se é a filogenética, ontogenética ou cultural. Boa pergunta, Silvano. Então, não existe uma resposta para todos os casos. Vai variar de cada caso. Todo mundo tem os 3 níveis de seleção no comportamento, influenciando. Tá? Agora, algumas pessoas vão ter uma preponderância maior de um nível ou de outra em função disso. Então, pode ser que alguém filogeneticamente sofra de anorgasmia, né? De uma dificuldade para chegar ao orgasmo. Até de uma impossibilidade, às vezes, para chegar ao orgasmo. Tá? Então, outras pessoas não são tão sensíveis, né, a esse tipo de coisa, pode sofrer até de ejaculação precoce, né, por tamanha sensibilidade. Né, então, varia muito, né, o tipo de coisa. Mesmo na Idade Média, onde você tinha todo o peso da cultura cristã, né, influenciando comportamentos, nem todo mundo sofria do mesmo jeito o peso, né, das imposições da igreja. Né, ali. Então, o lance as regras deixam as pessoas insensíveis às contingências. Nós já estamos muito distantes da nossa natureza. Né? E aí, se a gente põe um monte de regra no nosso comportamento, como me relacionar, né? Como beijar, como mexer a língua, como, né, encostar, como paquerar, se eu tenho que abrir a porta do carro, se eu não tenho que abrir a porta, se eu tenho que fazer, se eu vou na frente e vou atrás, você põe um monte de regras no meio do caminho, aí fica aquela pessoa insensível às contingências. Eu fico um seguidor de regras, sem autonomia, sem espontaneidade. Né? E sexo é um negócio animal. A gente tem que... Então, né, quanto menos regra, mais gostoso fica o negócio. Né? Então, vê o tanto de variáveis, né, que estão influenciando esse tipo de comportamento ali. Então, quando a gente fala de cura gay, né, essa ideia de cura do modelo médico, tá, de que eu tenho uma condição incapacitante, limitadora, né, e vou me livrar dela, agora estou andando, né, levanta-te e anda. Né, então, tudo isso, né, não é a ideia que a gente tem de cura, né, na psicologia. Tá? Na terapia, cura é mudança de comportamento. Tá? E o comportamento sexual não está errado. Então, né, você pode trabalhar outras coisas, né, relacionadas à mudança de comportamento, mas não a orientação sexual. Tá? É um problema de orientação sexual ou de comunicação? Como é que eu devo comunicar para a sociedade, meus pais, meus amigos, meu chefe, né, minhas pessoas, tal, como é que eu devo comunicar à sociedade, né, meus desejos sexuais? Né? Porque se você é heterossexual, é fácil de comunicar a sua sexualidade. Fácil assim, né? Algumas pessoas têm mais facilidade, outras menos. Mas existe menos repressão comparado com quem vive, né, na homossexualidade. Então, vai ter muito mais dificuldade de estar comunicando isso para os outros. Né? A pessoa às vezes se comporta de um jeito, todo mundo responde. Né? Acho que é a pressão do horário, né? Estou acabando aqui já. Então,
Então, na terapia, vamos ter que trabalhar essas questões aqui, né? De orientação sexual, de comunicação, aliás, e não de orientação sexual. Combater o vitimismo é uma coisa importante na terapia. Tá? Existe o vitimismo é uma condição de se apegar à queixa. Né? Então, é um comportamento de reclamação e de contra-queixa. Né, ali. Esse é um comportamento não produtivo. Ele tem ganhos secundários. Esse é o problema desse comportamento. As pessoas conseguem, né, se isentar de responsabilidades ou até controlar o comportamento dos outros que estão agindo com relação a mim, né, em função disso. Eu dou uma nota baixa para o aluno vem me acusar de que eu sou homofóbico, porque ele é gay e tal. Eu nem sabia, sei lá, mas o cara para falar uma coisa dessa. Né, ali. Então, aí eu vou lá todo acuado, né, em função dos mecanismos institucionais e legais, agora a homofobia é crime, né, então, acuado com relação a isso, eu posso ir lá e fazer uma reavaliação mais positiva das notas dele. Né? Então, veja, um ganho secundário, né, que ele está tendo em função de um vitimismo. Agora, na terapia, isso é péssimo, né, porque ele vai ficar tendo que ter esse padrão de comportamento para todos os ambientes, é sofrido, tá, e é um padrão mais infantilizado. Tá? A criança não sai da queixa, ela só sabe reclamar e pedir para os adultos. Né? O adulto não, ele tem que resolver o problema dele. Né? Então ele tem que sair dessa condição e assumir um protagonismo maior. Trabalhar, então, autoconhecimento, aceitação de si, autoestima, e desenvolver repertórios de comunicação e de defesa contra o preconceito. Esses seriam os caminhos para a gente aqui na terapia. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês aqui hoje. Vou pedir só um instantinho de você para a gente tirar uma selfie aqui para jogar no nosso site lá depois. Vamos compartilhar com vocês todos aqui. Junta aí, pessoal. Opa, tá no cantinho. Chega para cá um pouquinho, cara. Obrigado. Aí, o pessoal ali do cantinho. Aí. Nós. Valeu, gente. Obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade aqui ou em outros cursos, tá bom? Valeu. Lembrando que em setembro eu vou estar dando aqui no IBAC o curso de extensão Intervenção em Crise, treinamento para psicólogos que lidam com casos de suicídio. Tá? 15 horinhas no mês de setembro, mês de combate ao suicídio. Legal? Vejo vocês em breve. Tchau, gente.